Então, os Estados Unidos está cedendo para a China aquilo que ela culturalmente já enxerga que ela é e que ela sempre foi, ou seja, o país do centro. Fala galera, esse é o Correio do Sul Global. Esse é o canal que fala sobre os assuntos que estão em voga nos países em desenvolvimento. Com a visão desses mesmos países, vocês podem perceber aí que tem alguma moto aí com escapamento furado aí do lado de fora da casa. Mas voltando aqui às questões relacionadas aos Estados Unidos da América. Bom, eu estou fazendo esse vídeo porque ontem eu li um texto do Sidney Granja Afonso relacionado às verdadeiras intenções dessa política tarifária do Trump, né? Que me fez pensar bastante com relação a isso. Na verdade, ele diz que essa guerra tarifária que ele está tentando fazer desde que ele entrou no seu segundo mandato, na realidade tem escondido a verdadeira intenção do Trump enquanto presidente dos Estados Unidos, que é, em essência, utilizar as tarifas, né, para arranjar recursos para que os Estados Unidos possam ter uma nova escalada militar. O que me fez refletir sobre isso e eu até pensei, assim, obviamente que não chega a isso, mas os Estados Unidos é a nova Coreia do Norte, né? Mas eu vou explicar meu pensamento. Porque o que acontece? Os Estados Unidos tinham um grande gasto militar durante a Segunda Guerra Mundial, e por razões óbvias, né? Mas, quando os Estados Unidos fez as instituições liberais da ordem que ele construiu a partir de 1945, ele adotou e deixou que outros países, né, adotassem políticas keynesianas, no caso da América Latina, para perseguir o seu próprio desenvolvimento, e no caso da Europa, para que ela pudesse se reconstruir, porque os Estados Unidos sabia que se ele também não fosse tão flexível com relação às políticas que ele iria desempenhar pelas próximas décadas, talvez ele perdesse a preeminência que ele tinha, que não era tão grande na época, mas com o passar dos anos os Estados Unidos foi tendo maior influência cultural sobre os países que eram seus aliados, né? E ele sabia que ele precisava também ter algum tipo de negociação política para que os países pudessem perseguir o seu desenvolvimento. E que países como Reino Unido, França, própria Alemanha Ocidental, mas também Brasil, Argentina, México, num segundo escalão, né, pudesse também ter uma indústria de base, uma indústria de bens de consumo não duráveis, na pior das hipóteses, né, para que esses países não importassem tudo aquilo que necessitassem, né? E era uma forma também de fazer com que os países pudessem se desenvolver minimamente, né, e fazer um bloco ocidental que fosse mais forte do que o bloco liderado pela União Soviética. Pois bem, mas é importante a gente salientar uma coisa: os Estados Unidos eram indiscutivelmente a potência comercial, né? Os Estados Unidos eram a potência comercial, indisputavelmente, nesse período. Então, se a gente percebe hoje os Estados Unidos, querendo ou não, e aí cabe até uma discussão teórica, né, se os Estados Unidos estão adotando políticas neo-keynesianas. Os Estados Unidos adotando políticas neo-keynesianas nesse momento, significa dizer que ele está, ou melhor, não estou levando em consideração que seja uma política neo-keynesiana, né? É apenas um fechamento da economia. Os Estados Unidos, tendo o objetivo, o princípio de fechar a sua economia num contexto onde ele não é potência comercial, a potência comercial do mundo hoje é a República Popular da China, na verdade os Estados Unidos estão abrindo mão de ser a potência comercial do mundo, né? Uma vez que isso abre espaço para a China dominar cada vez mais mercados, e obviamente os exportadores dos países que não são nem Estados Unidos nem China vão procurar outros mercados, para que os Estados Unidos possam, por meio das suas tarifas, buscar ainda mais presença militar no mundo e ser a grande potência militar indisputável. Isso é um grande ponto de inflexão na história dos Estados Unidos. Porque os Estados Unidos estão optando por ser, o Deep State, né, Washington, a burocracia de Washington está optando por ser, hoje, um país que não é a grande potência comercial do mundo. Eles estão acreditando que, para se manter como a grande potência econômica do mundo, ou seja, eles estão optando por
ser a grande potência eles estão optando por ser a grande potência econômica do mundo, baseada no seu mercado interno e tendo uma postura ultramilitarizada, né? É praticamente uma União Soviética capitalista, né? Fazendo uma comparação com o modelo econômico soviético, ainda que não tenha muita coisa a ver. Mas isso abre um precedente perigoso também, porque a China pode utilizar a sua forma de globalização justamente para acessar mais mercados e ter, né, ser aquilo que a China é em mandarim, Gongorhua, né? A China, na sua língua, na língua dela, né, significa país do centro. Então, os Estados Unidos está cedendo para a China aquilo que ela culturalmente já enxerga que ela é e que ela sempre foi, ou seja, o país do centro, Gongorhua, né? E os Estados Unidos está abrindo mão disso de maneira pensada, ainda que não seja uma maneira de discutir isso publicamente e discutir isso de maneira democrática, digamos assim, com o eleitor americano. Mas é uma opção política que os Estados Unidos está fazendo agora nesse mandato do Trump. Bom, o vídeo era para ser curto e beleza. É apenas também uma outra pílula de reflexão. Valeu? Obrigado, gente. Até a próxima.